Está no ar mais um BDF Entrevista. Seguimos aqui nessa toada de cobertura especial das eleições 2026. Hoje receberemos aqui a deputada estadual Marina, do MST, deputada pelo PT, que exerceu agora seu primeiro mandato. Ela foi eleita em 2022 e tentará a reeleição para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ, agora em 2026. Marina, muito boa tarde, muito obrigado por atender ao Brasil de Fato, muito obrigado por ceder um espaço na sua agenda concorrida de parlamentar que está em eleição. Sim. Obrigada, Igor. Olá, é um grande prazer estar aqui dialogando com você no canal do Brasil de Fato, uma mídia tão importante para as comunicações do Brasil e internacionalmente também, né, que tem um compromisso tão importante com a verdade, com as notícias mais importantes do Brasil e da população em geral. Então, um orgulho estar aqui, muito obrigada pelo convite e uma grande saudação para todos que estão nos assistindo também. Maravilha. Marina, queria começar falando justamente sobre essa primeira experiência como parlamentar, principalmente como uma parlamentar que no período da eleição ou no exercício do mandato nunca negou suas relações, sua proximidade, sua filiação ao MST. A senhora foi eleita por uma casa tida como uma casa absolutamente conservadora, dividida entre interesses diversos, de milicianos, facções, política tradicional e conservadora do Rio de Janeiro. Queria saber como é que foi a experiência desses primeiros 4 anos, Marina, por gentileza. Igor, realmente, você tem toda a razão. Acho que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é a mais complicada de todo o país, né? Porque nós vivenciamos aqui no Estado todas essas questões que você coloca, né? Acho que é uma Assembleia Legislativa mais conservadora do país, que tem as propostas mais conservadoras em todos os sentidos, né? De também trazer uma grande parte de deputados que representam hoje esse grupo da extrema-direita do Brasil, e é muito forte aqui no Rio de Janeiro, para além de todas essas conexões com desvios de recursos públicos e também com crime organizado, considerando que hoje nós temos 3 deputados estaduais da ALERJ presos, e começou com o presidente da casa no final do ano passado, né, que com um trabalho que a Polícia Federal fez junto com o Ministério Público, desvelou para o Rio de Janeiro e o Brasil esses grandes problemas, contradições e crimes de fato, né, de ligação de parlamentares com o crime organizado aqui no Rio de Janeiro. Então, vivenciar esse primeiro mandato, esses 3 anos e 6 meses aí que estou cumprindo a minha missão como a primeira mulher sem terra, justo nesta casa, né? Tem nos trazido também muitos desafios, mas principalmente acho que o que eu mais destaco, Igor, é o aprendizado que nós tivemos nesse processo. O aprendizado de fazer com que o movimento social e popular também conquiste seu espaço na Assembleia Legislativa, na Casa Legislativa Estadual, que é a Casa do Povo, levando as pautas, as reivindicações, né, todo o processo que é principalmente do povo mais excluído do Rio de Janeiro, tanto do campo como da cidade. E assim, acho que fizemos um mandato, né, na política de enfrentamento direto com a extrema-direita, de enfrentamento direto desse grupo que representa ainda, né, o ex-governador que foi afastado aqui, todo o grupo do Cláudio Castro que atua na Assembleia Legislativa, nós conseguimos fazer um enfrentamento direto, não é, a esse projeto que é super nefasto para toda a população do estado do Rio, mas, para além disso, conseguimos emplacar uma atuação nesses 3 anos e meio de ser uma deputada que atua, eu sempre digo, num tripé, né?
principalmente levando para dentro da Assembleia as pautas, as reivindicações, as necessidades da nossa população mais excluída. Então, esgotando todas as iniciativas legislativas possíveis que nós temos, né? Seja de projeto de leis, de construção de programas, de ofícios, de requerimentos, de informações ou tantas outras questões. Um segundo do tripé é agindo como deputada também fora da Alerj, fora da Assembleia Legislativa, ou seja, continuando fazendo, então, tendo essa representação do movimento social e popular, fazendo com que a Alerj também esteja presente nas lutas, nas manifestações, nos enfrentamentos e nas conquistas, né, no fortalecimento dos movimentos sociais organizados. E um terceiro do tripé é fazendo com que esse mandato seja uma ferramenta de implementação da política pública, ou seja, das políticas públicas, né? E aí com um olhar especial para os programas, as políticas que foram realizadas pelo presidente Lula, né, pelo governo federal, fazendo com que essas políticas, de fato, elas cheguem nos territórios. Então, fizemos um mandato para dentro da Alerj, no sentido de esgotar todas as iniciativas legislativas, para fora da Alerj, de continuar sendo uma ferramenta de fortalecimento dos movimentos sociais e populares, de lutas, né, do campo e da cidade, mas em especial das favelas, né, fortalecendo a luta das mulheres pretas em especial, e terceiro, fazendo também com que o nosso mandato fosse essa ferramenta de fazer a política pública chegar nos territórios. Antes de irmos para as iniciativas e para o debate sobre principalmente de que forma a Alerj consegue incidir na vida no interior do Rio, né, que é pouco falado, o campo no Rio de Sim. Janeiro, a produção da agricultura familiar do Rio de Janeiro é pouco colocada em debate, dada a pressão que a vida urbana no Rio exerce sobre o noticiário, né, Marina? Eu queria falar Sim. um pouco ainda sobre a Alerj. Eu conversava um tempo atrás com um deputado federal que era do Rio de Janeiro, que é do Rio de Janeiro, né? Não deixou sua naturalidade para trás. Ele é do Rio de Janeiro. Não citarei aqui porque não falei com ele que o citaria no ar. Mas falávamos sobre a preocupação dele a respeito do nível do debate na próxima legislatura na Câmara dos Deputados, que na análise dele o nível tende a ficar ainda mais baixo. E aí ele soltou uma frase no final que me chamou a atenção. Ele falou, olha, mas para quem veio da Alerj, isso aqui é tranquilo. Eu perguntei por que, ele falou, o nível do debate na Alerj é baixo, mas mais do que isso, é um debate muito violento e é um debate que muitas vezes ele começa e termina fora da Alerj. O que te pareceu a relação com os parlamentares e o debate das pautas prioritárias para o Estado do Rio de Janeiro nesse primeiro período, Marina? O Igor, não tem como a gente falar também do nível, do processo da atuação da Alerj no Rio de Janeiro sem a gente olhar para esse contexto de crise política no geral que vive o Estado do Rio de Janeiro, né? Eu acho que nós vivemos a maior crise política, social, econômica, institucional, de ética na política aqui no Rio de Janeiro, desde há muitos anos, mas em especial nesse último período, né? Se você considerar, assim, há 28 anos que no Rio de Janeiro todos os governadores eleitos foram presos. Todos os governadores foram presos ou estão respondendo problemas graves com a justiça, né? E, nesse sentido, também é importante a gente dizer que a única governadora que não está inclusa nesse processo de prisão ou de graves problemas com a justiça foi a nossa deputada federal, atualmente e candidata ao Senado, a Benedita da Silva, né? Então, nesse contexto, eu acho que entra a Alerj. Se você pegar depois dos últimos
anos também, a partir dos anos 90, todos os presidentes da Alerj também foram presos, né? Ou também respondem graves processos jurídicos com a justiça, com exceção do presidente anterior a essa legislativa, o André Siciliano, né? Então, ou seja, o Rio de Janeiro, infelizmente, você vê um estado tão bonito, com tanta cultura, com gente tão lutadora, trabalhadora, né? Com gente tão alegre, que tem um espírito tão forte no conjunto da sociedade, de todas as categorias, de todas as instâncias que nós temos na sociedade fluminense. Infelizmente, convivemos com isso. E a LERJ, nessa última legislatura, representa um pouco disso, né? Do buraco profundo dessa crise política que o Estado do Rio de Janeiro está vivenciando. Então, é nítido, né? A gente ouve vários colegas que já foram deputados anteriores e que estão nessa legislatura, ou outros que foram deputados estaduais e que estão agora deputados federais ou cumprindo funções em outros espaços da sociedade, ou mesmo governamentais, e todos falam que o nível da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro baixou muito nesse sentido, né? E eu acho que é isso que tem a ver, porque nós estamos convivendo também com esse momento, né, do Estado do Rio de Janeiro, dessa crise política, econômica, institucional. Há uma simbiose aí, né, entre a política, a polícia, entre política e o crime organizado, né? E que isso muitas vezes não cria um distanciamento necessário. Então, acho que nesse sentido que a Assembleia Legislativa do Rio teve esse rebaixamento, principalmente nessa legislatura, o que nos causa muita tristeza e, às vezes, uma certa vergonha, né? Às vezes você tem até vergonha de dizer, poxa, de chegar nos locais e dizer, não, eu sou deputado estadual, estou aqui representando a Alerj, né? Porque é difícil a gente fazer esse diferenciamento, digamos assim, desse processo, dessa crise profunda. Mas também tenho dito, Igor, que, lembrando, né, nossos grandes filósofos aí, e aqui o mais próximo, o nosso grande educador Paulo Freire, que diz que diante dos grandes problemas que você encontra as grandes soluções, né? Então, também me dá uma certa esperança de dizer, eu acho que nós estamos muito próximos, né, de ter de encontrar soluções, digamos assim, né, que apontem, de fato, uma construção de um projeto político, social, econômico, que tenha, de fato, no seu centro o desenvolvimento, né, da classe trabalhadora, dos mais pobres, daqueles que são excluídos, de fato, da sociedade, do campo, da cidade, das periferias, e que a gente possa encontrar, de fato, né, forças, energias coletivas no sentido da gente vislumbrar um estado do Rio de Janeiro com a potência que nós temos, com a potência que esse povo fluminense tem e com as belezas naturais que nós temos. Também estamos num momento aí vivendo também as consequências das crises climáticas, que elas são globais, digamos, né? Mas aqui no Rio de Janeiro estamos num momento de profunda crise, assim, vivendo, né, com fortíssimos temporais, com mais de 100 quilômetros de velocidade, calorões muito fortes, né? Então, quem mais sofre com isso, óbvio, é a sociedade, os trabalhadores e trabalhadoras mais pobres, quem não tem moradia adequada, quem vive nas encostas, e são centenas de milhares de pessoas que vivem nessas condições. Então, eu acredito que mesmo diante de todos esses problemas que nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro, que nós vamos coletivamente encontrar aí energias, soluções, né, para a gente
realmente construir um projeto de desenvolvimento social, político e econômico, ético e institucional para o Rio de Janeiro ser feliz de novo, assim como merece nosso povo. E a natureza também, né? Por falar em povo e natureza, Marina, queria saber, o Rio de Janeiro tem um histórico de conflitos fundiários e baixa afirmação de assentamentos rurais. Eu queria saber em que estágio, qual é o diagnóstico que você tem da atual situação da reforma agrária no Rio de Janeiro? O que os últimos governos fluminenses fizeram a respeito da reforma agrária? Bom, Igor, realmente esse é um assunto muito importante aqui para o estado do Rio de Janeiro, porque nosso estado ele é o mais urbanizado do país, né? E isso traz uma invisibilidade para as questões agrárias, agrícolas, para os temas da agricultura familiar, da produção de alimentos e, em especial, da reforma agrária. Essa invisibilidade traz também uma inviabilidade para as políticas de desenvolvimento desses temas, do campo e das questões agrárias do nosso Estado. Porém, o Estado do Rio de Janeiro também tem uma experiência muito importante de reforma agrária, de democratização da terra, que foi realizada nos períodos do governo Brizola, aqui no Rio, em que fez um processo de assentamentos muito grande, com assentamentos de famílias, principalmente na região da Baixada, assentamento próximos aos municípios, né? Então, próximo às cidades, próximo aos grandes comércios, aos grandes centros, né, de comercialização e de absorção também da produção de alimentos saudáveis e assim por diante. Muitos desses assentamentos, mesmo no período do Brizola, ainda até hoje sofrem com a falta de regularização fundiária dessas terras. E temos um grande exemplo, que é do assentamento de Campo Alegre, aqui na Baixada Fluminense, que estava há 42 anos num processo de luta, de resistência, e nesse processo de resistência também de produção de alimentos, né, de uma grande contribuição, inclusive para os programas do governo federal, como alimentos para o PAA, que é a compra antecipada que vai, né, fornece alimentos para as cozinhas solidárias, para as escolas e assim por diante, e mesmo fornecendo alimentos para o PENAI, que é o Programa de Alimentação Escolar, que o governo federal tem leis e programas também que todos os municípios deveriam comprar de pelo menos até 45% da alimentação da agricultura familiar para a alimentação escolar. Então, esse assentamento, ele foi regularizado há apenas 3 meses, né? Então, isso é uma grande conquista, digamos assim, que nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro, como uma conquista de terras do Estado, né? Feita através do Instituto de Terras do Estado. Porém, nós também, com toda essa invisibilidade que tem a questão agrária e agrícola aqui no nosso estado, também tem muita concentração de terra, também tem muita degradação ambiental, muita exploração ainda do trabalho análogo ao trabalho escravo, em especial na região norte e noroeste do nosso estado, de Macaé para cima ali, né? Então, nessa região também é que se conformou os principais movimentos de luta pela terra nesses últimos 30 anos aqui no estado. A exemplo do MST. O MST, inclusive, neste ano de 2026, celebra, comemora, né, os 30 anos de organização do MST aqui no estado, e tem aí nessa região norte, noroeste, em especial Campos e ali os municípios em volta,
a maior concentração de conquista de assentamentos da reforma agrária. Só ali nós temos em torno de 16 áreas conquistadas. E 2 áreas importantíssimas foram conquistadas neste ano de 2026, que eu quero citá-las aqui. As terras da usina Cambaíba, você deve lembrar, Igor, e todos que nos estão assistindo, a usina Cambaíba utilizou seus fornos para incinerar corpos que lutavam contra a ditadura militar nesse período. Sim, sim. Né? E tem um grande histórico ali de exploração de trabalho análogo à escravidão, de degradação ambiental nas suas terras. E o MST, há 26 anos, faz ocupação das terras ali da usina Cambaíba, e, graças às políticas do governo Lula, esse ano, 185 famílias foram assentadas nas terras da usina Cambaíba, e estão hoje produzindo alimentos saudáveis e fazendo um trabalho cooperativado, né, através de associações, de cooperativas. Então, eu acho que ali a conquista nas terras da usina Cambaíba, elas não são só uma conquista dessas 185 famílias, elas são uma conquista do conjunto da sociedade fluminense e brasileira. Elas são uma reparação à democracia do Brasil, né? Com a realização desse assentamento ali nas terras da usina Cambaíba. E uma outra conquista muito importante também que tivemos neste ano ali em Campos dos Goytacazes foi nas terras de uma grande devedora da União, que deve bilhões para a União, que é uma nova modalidade de aquisição de terras para a reforma agrária, criada neste governo do então presidente Lula, que é por adjudicação. Normalmente, as áreas da reforma agrária, elas são adquiridas por desapropriação, ou seja, mesmo o proprietário que não cumpre a sua função social de acordo com a Constituição Federal, o governo tem que ressarcir, tem que pagar ao proprietário por aquela terra para a reforma agrária. No tema da adjudicação, o governo adquire essas terras da grande devedora através da Fazenda Nacional, a Fazenda Nacional passa para o INCRA faz o assentamento das famílias, e essa terra é feito um débito na dívida dessa grande devedora com o Estado. Então, tivemos também essa grande conquista nas terras ali de uma grande devedora do Estado, que é também, eu acho que uma forma, digamos assim, de fortalecer a reforma agrária, de fazer ela resolver, né, grandes problemas sociais, como a produção de comida, a geração de trabalho e renda no campo, moradias, o acesso à educação, saúde, com qualidade de fato para todas essas famílias que estão sendo assentadas diretamente, mas ela também cumpre o papel de fornecer, de gerar, de propiciar com que centenas de trabalhadores e trabalhadoras que moram nas cidades também sejam beneficiárias dessa reforma agrária, dessa área conquistada nessas terras. Marina, você estava falando sobre a atuação do movimento, e aí me surgiu aqui, lendo o livro A República das Milícias, do jornalista Bruno Paes Manso, ele explica o como o estado do Rio de Janeiro é fatiado entre milícias, facções e o Estado, né? São os 3 braços que ele apresenta ali como detentores de terras no Rio de Janeiro. Detentores de territórios, né? Porque detentores de terra dá a impressão que a facção ou a milícia tem a propriedade da terra, mas eles detêm o território por imposição da força, da violência. Como é que atua um mandato como o teu, em um movimento como o MST, num estado tão fragmentado e com aspectos de violência
tão enraizados como o Rio de Janeiro? Olha, Igor, realmente você traz uma questão muito importante da situação do estado do Rio de Janeiro, que é esse vínculo, né, das milícias, das facções com o Estado. E é daqui que nasceu, digamos assim, o ovo da serpente, né? A representação da extrema-direita hoje no país nasce daqui, nasce dessa composição, né? Então, não é à toa, não é por acaso que nós temos um desafio muito grande, em especial nesse ano, de enfrentar essa extrema-direita, porque ela é a representação exatamente desse Estado, como é aqui no Rio de Janeiro, e dessa política, como é feita em parte aqui no Rio de Janeiro. Também nós não podemos esquecer que aqui no Rio de Janeiro, oriunda dessa articulação, digamos assim, da política, nós tivemos uma vereadora assassinada, né? A vereadora Marielle Franco foi assassinada, já comprovada aí é, pelo Poder Judiciário e, né, estão aí com as penas devidas, cada um, os representantes desse setor, que é daqui que se construiu tudo isso, né? Então, nosso desafio enquanto MST, nosso desafio enquanto construir um mandato na Assembleia Legislativa para atuar frente a esse tipo de política tem que ser cada vez mais organizando nos movimentos sociais e populares. Então, o que nós estamos tentando fazer e temos buscado fazer nesses 3 anos e meio como deputada na LERJ é se fortalecer na representação dos movimentos sociais e populares do campo, da cidade, das periferias, né? Seja com articulação dos movimentos das mulheres, da juventude, né, das lutas, principalmente do combate à fome, e no combate à fome em especial, Igor, nós temos que ter o diálogo, mesmo nesses territórios que são ocupados por essas facções, nós necessitamos dialogar com a população, porque muitas vezes é essa população que está desempregada, que passa fome, que está totalmente à margem das políticas públicas ou da sociedade. Então, o nosso dever, né, como representante do povo na Alerj, como representante do movimento social organizado, é a gente abrir as brechas para abrir o diálogo também e fortalecer essa população junto com os movimentos sociais e populares organizados. E esse tem sido um pouco a nossa tática de atuação nesses anos aqui no Estado, tanto na articulação do MST, né, no sentido também que a gente não pode jamais, e acho que esse sempre foi um princípio do MST, nunca atuar sozinho, né? Então, tanto as nossas lutas, as resistências, mas também as conquistas, elas se dão da solidariedade que nós sempre recebemos do conjunto da sociedade, né? Dos movimentos sociais e populares organizados, mas também das classes, da classe média, dos vários setores culturais, de todos aqueles que defendem a democracia, que também atuam junto conosco e nos defendem, no sentido da gente estar enfrentando essa extrema-direita, estar enfrentando essa política mais reacionária que nós temos aqui no nosso Estado. Agora, deputada, queria falar um pouco do partido da senhora. O PT abdicou neste ano de ter, mais uma vez, um governador, um representante do partido disputando o governo do Rio de Janeiro. Eu acho que eu tenho duas curiosidades para tratar com a senhora. Primeiro, a relação da senhora com o candidato Eduardo Paes, a relação do seu mandato com o Eduardo Paes. E a segunda, se a senhora não acha que chega para a sociedade fluminense um recado, um sinal trocado
quando o PT, mais uma vez, desiste de disputar o poder no Estado? Olha, Igor, nossa relação aqui com o PT tem sido da gente também construir um espaço de atuação, né, de forma que realmente valorize e reconheça o movimento social e popular organizado. Então, nós esperamos e atuamos e lutamos no sentido de que esperamos que nós nunca tenhamos que fazer uma separação dentro do PT de aqui está o partido institucional, aqui está o movimento social popular, né? Queremos seguir, digamos assim, fortalecendo esse princípio do PT da luta, da organização social e da formação política ideológica junto com a disputa do projeto político ideológico de construção na sociedade, né? Então temos atuado nesse sentido. Em relação à indicação do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e nessa composição aqui com o PT, acho que essa foi a decisão que o partido no Estado decidiu, junto com o presidente Lula, no sentido de que somente assim nós vamos poder enfrentar, de fato, a extrema-direita aqui no nosso Estado, né? E, lógico, que isso traz muitos desafios também para o PT, também para os mandatos populares e para os movimentos sociais. Mas nós queremos seguir construindo e fortalecendo essa luta que os movimentos sociais e populares têm dentro do PT e fortalecendo também as políticas com o presidente Lula, né? Em especial nesse ano que nós precisamos valorizar, reconhecer e fortalecer a democracia e a soberania no estado do Rio de Janeiro, mas principalmente do Brasil. Então, queremos seguir fortalecendo nesta linha. E acho que esse é um processo, para além de ser não sei se é exatamente um sinal trocado aí que tem, mas eu acho que esse é um sinal de alerta do PT aqui no Rio de Janeiro, de como nós precisamos, enquanto partido, garantir o espaço que as lutas sociais e a formação político-ideológica têm que ter no nosso partido e para o conjunto da sociedade, para o conjunto das articulações também com os demais partidos da esquerda, para além da nossa federação, né? Agora, Marina, o PT, me corrija se eu estiver errado, o PT hoje, na Alerj, ele tem 5 deputados, certo? Elegeu 7, mas aí teve um problema depois de recontagem de votos, né? E hoje o PT tem uma bancada de 5 deputados, é isso? Isso, não, nós elegemos 7 deputados, um foi eleito prefeito, Ah, perfeito. e Tá. o Andrezinho Siciliano Uhum. se elegeu prefeito, e a Carla Machado, que foi para outro partido, né? Então, nós permanecemos com 5 deputados no PT, 7 da federação, né? Temos mais duas deputadas do PCdoB. Certo. Agora, acho que esses temas também, Igor, nos traz desafios assim de que o PT também precisa, eu acho que nesse momento, principalmente desse ano de disputa política eleitoral, mas sobretudo de disputa de projetos na sociedade, eu acho que nós temos alguns temas aí que deveríamos fortalecer. Eu tenho dito assim, temas que nós não podemos dissociar ou desconectar da política institucional e da política de rua, da luta das ruas, ou seja, das lutas das organizações sociais e políticas do nosso país. Primeiro, acho que o fim da escala 6 por 1, né? E a nossa luta pela conquista da escala 5 por 2. Eu acho que isso é importantíssimo, tanto a luta que a sociedade tem que ter, a pressão institucional que nós temos que ter em Brasília, no Congresso Nacional e tal, mas não podemos nos afastar
das lutas das ruas, porque todos os trabalhadores e trabalhadoras têm o direito a ter 2 dias de cuidado, de estar com a família, né, sem desconto no seu salário, sem diminuir os seus salários. Um segundo tema, acho que é a defesa da vida das mulheres, né? Nós vivemos aí numa crescente, digamos assim, de aumento do feminicídio, do aumento de várias violências contra as mulheres. Então, também, eu acho que é uma luta não desconectar da luta institucional, mas também da luta de rua. Tem que ser uma bandeira de fortalecermos, enquanto partido, essa luta popular e social. Uma terceira, eu acho que a regulação das big techs, né? O papel que as grandes empresas hoje da internet, a inteligência artificial vai ter nessa disputa de democracia no país, ela tem que ser também luta institucional e luta de ruas. Nós temos que ter isso muito presente, né, nas nossas lutas enquanto partido, e junto com a classe trabalhadora. E, por fim, acho que as lutas populares, de fato, né? Tanto o tema da reforma agrária, que está incluso também a produção de alimentos saudáveis, a luta pela justiça climática e o enfrentamento de todos os problemas que decorrem da luta das crises climáticas que nós estamos vivendo hoje, né? E, junto com isso, a luta pela moradia. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos um déficit habitacional gigantesco, gigantesco. Então, essas lutas, né, também da educação, da saúde, pela segurança pública, né, a água, abastecimento, elas não podem estar desconectadas da nossa luta institucional, das nossas lutas pela política pública municipal, estadual e federal, mas também de cobrar as instituições necessárias e estar vinculada junto com os movimentos de lutas sociais e populares. Deputada, eu justamente falando sobre o importantes pautas, queria só voltar ali para a questão dos deputados que o PT tem hoje na Lege, são 5. E aí há uma questão, porque quando o partido, a legenda, disputa o governo, há um impulsionamento das candidaturas por conta da força da candidatura majoritária. O PT terá, acredito, é uma aposta pessoal, uma disputa, terá um impulsionamento natural, que eu acho que é a candidatura de Benedita da Silva, que tem crescido mais no Rio de Janeiro. Eu estou bem impressionado assim, com a campanha da Benedita, e acho que deve ser eleita no Rio de Janeiro. É um prêmio à trajetória dela, né, deputada? Mas não tem o candidato a governador, porém tem a força da candidatura maior, majoritária, que é do presidente Lula. O presidente Lula já disse que o Rio de Janeiro é um dos territórios, um dos estados prioritários da campanha dele, e que ele deve ir ao Rio de Janeiro mais de uma vez durante a campanha eleitoral. Como fica a estratégia de campanha, deputada? Eu acho que é por aí mesmo, Igor. O presidente Lula, inclusive, vem aqui no Rio de Janeiro já no próximo dia 22 para um grande evento, né? E não só de campanha, mas também de articulações e etc. Então, acho que nós temos aqui no Rio, graças, né? Nós temos a candidatura da Benedita, que é um baluarte da política, uma grande referência, né, de onde ela vem, aquele corpo negro, uma grande referência de mulher lutadora, favelada, tem um grande respeito, principalmente pelo trabalho dela em defesa das empregadas domésticas do nosso país, mas também aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, é com uma alegria imensa que nós vamos poder impulsionar as candidaturas para o Parlamento Estadual e Federal com a nossa senadora Benedita da Silva e a candidatura do presidente Lula, que tem se tornado também aqui no Estado cada vez mais crescido, ganhado muitos espaços, né, populares e demais, e acho que nós tendemos a crescer muito aqui no Rio de Janeiro, com candidaturas realmente
que representem a esquerda do Rio de Janeiro, que representem os compromissos com a classe trabalhadora, que representem os compromissos que nós temos, né, históricos do presidente Lula de combate à fome, apesar do Lula ter tirado o Brasil outra vez do mapa vergonhoso da fome a nível internacional, mas nós ainda temos muitos desafios nesse sentido com a quantidade de gente que está em insegurança alimentar severa, né? Então, acho que com esses compromissos e com essas candidaturas, e espero que cada vez mais nosso candidato ao governo aqui no Estado também assuma os seus compromissos de fazer palco e campanha aberta ao presidente Lula, a gente possa avançar, de fato, para que o Estado do Rio de Janeiro se coloque cada vez mais, né, em defesa de um projeto político, econômico e social para o Estado, mas também de fortalecer a democracia e a soberania do nosso país. Maravilha, a senhora tem absoluta razão. Em 2022, o Lula perdeu no Rio de Janeiro para o Jair Bolsonaro. Nesse ano, a última Quest mostrou que já há um empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro, 33% para o Flávio, 30% para o Lula. O Lula diminuiu 6 pontos percentuais, deputada, no último período no Rio de Janeiro. Então, acredito que essa ascensão, as idas ao Rio de Janeiro devem impulsionar. Há muita preocupação da campanha do presidente com esses 3 colégios eleitorais, né? São Paulo, Minas e Rio. E acho que o Rio de Janeiro vai ser essencial para essa disputa. Deputada, muitíssimo obrigado. Tenho que encerrar. Infelizmente, pouco tempo me pareceu, porque a conversa dava para render mais, viu, deputada? Muito obrigado, Marina, muito obrigado mesmo. Super importante recebê-la aqui. Obrigado por ceder esse espaço na sua agenda, viu? E muito boa sorte na campanha. Muito obrigada, Igor. Obrigada ao Brasil de Fato. Muita força, sucessos também para essa rede que é tão importante para nossas comunicações em todo o país. Grande abraço a todos. Agradeço os elogios, deputada. O BDF Entrevista vai ficando por aqui. Você pode acompanhar de segunda a sexta-feira no YouTube do Brasil de Fato, também na Rede TVT e também, depois que vai ao ar, você pode acessar o programa e escutá-lo quantas vezes quiser nos principais tocadores, inclusive o Spotify. Obrigado, até a próxima.